Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma palestra do Encontro Profissional. Eu sou Omar da Silva. Hoje nós estaremos falando um pouquinho a respeito de autocontrole emocional, né? Isso é muito importante e é interessante que a gente tenha um pouco mais vamos dizer assim, de conhecimento a respeito disso, e quero fazer algo que seja bem prático, né? Para que a gente possa exercer esse autocontrole e assim a gente ter melhores resultados em nossa vida pessoal e profissional. Bom, eu quero começar com uma pergunta para você. Quantas vezes você já se colocou em situações, vamos dizer assim, difíceis, em situações desafiadoras, ou você tomou alguma decisão e no final você se arrependeu daquilo? Quantas vezes você mesmo já se colocou nessas determinadas situações e depois você parou, pensou e falou: poxa vida, me arrependi de ter feito isso? Isso aconteceu comigo uma vez, claro, aconteceram várias vezes, mas uma vez que ficou muito marcante foi quando eu estava ainda morando na Alemanha e eu mandei um e-mail, né? Estava trabalhando e uma pessoa me mandou um e-mail e aquele e-mail me deixou muito chateado, muito nervoso, muito tenso, e eu respondi aquele e-mail no mesmo instante que eu recebi. Eu acabei de ler, respondi o e-mail e eu fui extremamente duro com aquela pessoa. E mandei aquele e-mail. E por causa desse e-mail desencadeou-se uma série de outros problemas e eu me arrependi profundamente de ter enviado aquele e-mail naquele contexto, com aquela intensidade, né? Então, se eu tivesse talvez deixado o e-mail de lado um pouco, no outro dia voltar e responder, com certeza eu teria feito algo muito melhor do que eu fiz. Eu acabei provocando umas circunstâncias que desencadearam em outras circunstâncias e depois, para resolver isso tudo, foi um gasto de energia muito grande, né? Fora os desabores que a gente teve naquela ocasião. Então foi algo que eu fiz e eu me arrependi profundamente, né? E essa é a pergunta para você. Em quantas situações você se colocou e depois você se arrependeu? Quantas vezes, né, você tomou decisões e depois se arrependeu, né? E eu quero que você pense um pouquinho no seguinte: por que você agiu dessa forma, né? Por que razão você agiu dessa maneira? Muitas vezes, pessoal, e esse é um grande problema da maioria das pessoas, quando nós recebemos uma informação que traz ou que gera um impacto emocional, a nossa tendência natural é revidar aquilo no mesmo instante, né? Talvez com a mesma intensidade ou até com uma intensidade maior. E quando a gente está nervoso, o que acontece? A gente não oxigena melhor o nosso cérebro, a gente começa a ter uma respiração muito superficial, e aí por causa disso a gente acaba, né, o corpo acaba lançando mais cortisol na nossa corrente sanguínea, a gente fica mais tenso ainda e acaba tomando decisões não tão bem pensadas, nas quais você não refletiu para fazer aquilo como deveria ter feito. E aí por causa disso a gente acaba criando mais problemas e depois se arrependendo por aquela decisão tomada. A ideia hoje aqui é que você entenda que eu e você, nós temos a capacidade de controlar e redirecionar os nossos impulsos, o que a gente chama o nosso estado de espírito e a propensão que nós temos de, vamos dizer assim, agir antes de pensar, né? Autocontrole, na verdade, significa o quê? A capacidade de controlar os meus impulsos e estado de espírito, ou seja, o meu bem-estar, propensão a pensar antes de agir. Isso é autocontrole. Então, se eu sou uma pessoa que eu tenho e eu exerço autocontrole, eu vou pensar muito antes de tomar uma decisão, antes de revidar um e-mail, de revidar uma mensagem de WhatsApp,
Antes de tomar qualquer decisão mais drástica, eu vou pensar a respeito das consequências daquela decisão. O que muitas vezes a gente não faz quando nós estamos com, vamos dizer assim, com as nossas emoções muito abaladas, quando nós estamos num estado de espírito muito abalado e a gente quer tomar aquela decisão rápida, quer dar resposta logo, quer fazer logo e mostrar quem nós somos, né? E então, normalmente, quando a gente toma decisões no auge das nossas emoções, quando as nossas emoções estão fervendo, nunca serão decisões boas. Existe uma frase que eu gosto muito, infelizmente não lembro quem que falou essa frase, que diz assim: eu nunca me arrependi daquilo que eu não falei. Então a gente tem que aprender a nos autocontrolar, exercer o autocontrole. Então hoje eu quero te dar 3 estratégias bem simples que vai te ajudar a exercer esse autocontrole. Controlar suas reações em situações de forte carga emocional. Então vamos lá. A primeira estratégia que eu tenho para te apresentar é a seguinte. Primeiro, ouça. Nós temos 2 ouvidos e uma boca, logo isso significa que deveríamos ouvir 2 vezes mais do que falamos, né? Então, dentro de uma situação, deixe os outros falar primeiro. Ouça, entenda, procure compreender o ponto de vista do outro. Se é um e-mail que chegou, uma mensagem que chegou, você não está com a outra pessoa na sua frente, esse ouvir significa leia atentamente, procure se colocar no lugar da pessoa que escreveu aquele e-mail, procura, isso é empatia, né? Me colocar no lugar do outro, né? Por que essa pessoa fez um e-mail nessa intensidade? O que está passando? Será que ele não está com algum problema? Será que ele não tem algum problema pessoal, algum problema familiar que está afetando a forma com que ele escreveu ou tudo aquilo que ele colocou no texto daquele e-mail? Então a gente precisa, antes de entender assim, essa pessoa escreveu esse e-mail, ele não gosta de mim, não. Pensa um pouquinho, porque pode ser que a outra pessoa, no momento que ela parou para escrever aquele e-mail, ela estava sob forte tensão emocional e por causa disso, naquele momento ela extravasou aquilo que ela estava sentindo. Então a gente precisa ouvir, precisa ver, precisamos nos colocar no lugar do outro e entender sob o ponto de vista do outro. Certifique-se de que você entendeu profundamente tudo aquilo que está sendo colocado para você. Então, essa é a primeira estratégia, ouvir. Quando a gente vai lá na palavra de Deus, eu gosto muito do livro de Provérbios, em Provérbios 13:3, diz assim, quem guarda a sua boca, guarda a sua vida, mas quem fala demais, acaba se arruinando. Provérbios 13:3. Então, a Bíblia nos ensina o quê? A guardarmos a nossa boca, ou seja, tomar cuidado com aquilo que você fala, né? Ou tomar cuidado, se for um caso de um e-mail, de uma mensagem, com aquilo que você escreve, né? Porque quem fala demais acaba se arruinando, e você pode ver que a maioria vamos dizer assim, a maioria das decisões erradas que você tomou, isso aconteceu também comigo, foi porque eu não guardei a minha boca. Eu falei muito, ou falei no momento que não deveria ter falado, ou fui com muita ênfase naquilo que eu queria, e a forma com que eu coloquei aquilo, a pessoa entendeu errado. Mas muitas vezes, por quê? Porque eu não me permiti dar o tempo suficiente para entender em profundidade aquilo que a outra pessoa queria me dizer. A segunda estratégia, ou segundo passo, se você prefere assim, distancie-se. O que é distanciar-se? Avalie a situação como se você estivesse fora daquele ambiente. O que significa isso? Vamos supor, um dos grandes problemas é quando alguém, ou você tem um problema para resolver, ou alguém está com um problema com você,
A grande questão é que muitas vezes, isso acontece muito em empresas, né? A gente leva aquilo muito para o lado pessoal. Então a pessoa fala alguma coisa referente, por exemplo, a um departamento que você é responsável por ele, ou um departamento qual você trabalha, e de repente nós temos a tentação até de pegar isso como se fosse uma ofensa pessoal. Aquela pessoa falou alguma coisa contra o departamento que eu trabalho, logo eu encaro aquilo como se fosse algo pessoal contra mim. Quando a gente se distancia, ou seja, é como se você saísse daquele ambiente e você está olhando a situação de cima para baixo. Então, peraí, eu vou tirar fora aqui, né, a questão pessoal, é sobre a empresa, é sobre um problema. Ao invés de você trazer aquilo para você, foca no problema. Isso vai te dar uma maior clareza para você entender o problema, e também vai ser mais fácil você exercer o seu controle emocional ou deter o controle emocional daquela situação, porque você não está emocionalmente envolvido, mas você meio que saiu daquela situação para analisar aquilo de uma outra forma, ou seja, distanciando-se daquela situação para que você tenha então maior clareza e poder refletir sobre aquilo que está sendo colocado. Uma boa parte das pessoas se envolve emocionalmente. Às vezes vem uma palavra, uma mensagem a respeito de alguma coisa que está errada naquele departamento e a pessoa já acha, já estão dizendo que eu sou responsável por isso. Não, para! Vamos focar o problema? Tira o pessoal fora. Você vai ver que essa estratégia ela é excelente para que te dê clareza mental para você analisar e realmente, de uma maneira muito profissional, você direcionar o problema ou caminhar para a solução daquele problema. Na palavra diz em Provérbios 16, no versículo 20, diz assim, quem examina cada questão com cuidado prospera, e feliz é aquele que confia no Senhor. Então, Provérbios está mandando o quê? Você examinar cada questão com cuidado. O que significa isso? Vou entender melhor a questão, vou entender melhor o ponto de vista do outro, vou entender em que contexto aquilo aconteceu, ou em que contexto aquele e-mail foi criado, ou em que contexto aquela mensagem foi enviada, porque se eu fizer isso, eu vou prosperar. Né? Por quê? Porque você vai ter menos conflito com as pessoas, você vai ser alguém que está realmente exercendo o autocontrole, e hoje nas empresas, em qualquer instituição que você estiver, no trabalho, até mesmo na sua casa, na relação com seus filhos, na relação com a sua esposa, se você exerce o seu autocontrole, você vai ver que muitas coisas podem ser resolvidas de uma maneira muito mais simples, de uma maneira muito mais fácil do que quando a gente tenta simplesmente exercer vamos dizer assim, a nossa vontade, né? Meio que passando como um rolo compressor por cima de tudo e de todos. E o terceiro, que é muito simples, é respire. Respirar melhora a oxigenação do nosso cérebro, acalma, traz uma lucidez maior, porque quando você respira profundamente, você consegue oxigenar melhor o teu cérebro, logo o teu cérebro não fica naquele desespero achando que não tem oxigênio, né? Então você consegue respirar, tranquilizar, né? Ter calma para você parar, pensar e refletir sobre uma questão. Pode perceber que todas as vezes que você está sob tensão, né? Sob uma pressão forte, a tendência sua e de qualquer pessoa é ter uma respiração muito superficial. Então isso é muito ruim. Nesse momento respira mesmo, faz aquela respiração diafragmática, sabe? Ar para dentro, barriga para fora, barriga para dentro, ar para fora. Faça isso umas 3 vezes, que esse é o melhor calmante que você pode tomar para qualquer situação. Então sempre que você for entrar numa reunião que você sabe que vai ser mais tensa, que vai exigir mais atenção sua, que vai exigir mais o teu autocontrole, faça o exercício da respiração umas 3, 4 vezes antes
e então vá para essa reunião, você vai ver como você vai ter muito mais clareza de raciocínio. A palavra diz, eu escolhi só provérbios hoje, né? Em Provérbios 14, 29, diz assim, que o homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela insensatez. Então, a Bíblia nos adverte que nós devemos ser pacientes, porque alguém paciente, alguém com autocontrole, quem exerce o autocontrole, consequentemente, é alguém mais paciente. Porque primeiro, ele vai ouvir o outro, ele vai analisar a questão, ele não vai se precipitar no falar, ele vai esperar o tempo certo dele colocar as suas ideias, dele colocar o seu ponto de vista. E também em Provérbios 18, 21, a parte A diz assim, a morte e a vida estão no poder da língua. Então nós podemos matar alguém emocionalmente, e nós podemos reviver uma pessoa através da nossa palavra, através daquilo que sai da nossa língua. Mas a palavra também fala que a boca expressa, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Ou seja, o que tiver dentro de mim, no meu coração, é isso que vai externar. Então a gente tem que tomar cuidado com a nossa boca, com as palavras que saem da nossa boca. Porque muitas vezes nós complicamos ainda mais as situações, porque nós somos precipitados ao falar, né? E falamos aquilo que não deveríamos. Às vezes somos muito ásperos, às vezes nós falamos coisas que não deveriam sair da nossa boca. E nós temos que tomar muito cuidado com isso. Por quê? Porque as palavras, ela têm um poder, né? Então você fala para alguém, e a forma com que aquilo vai chegar no ouvido do outro, e como ele vai compreender aquilo, pode ser diferente da maneira que você falou. Porque nós somos pessoas com diversidade de perfis de personalidade. Então, da maneira que você fala, o outro pode entender de uma maneira muito mais intensa do que aquilo que você falou. Por isso a gente tem que tomar cuidado com as nossas palavras, mas também com a forma, a maneira pela qual nós nos expressamos com as pessoas. Para sair um pouquinho de Provérbios, eu separei aqui Gálatas 6, versículo 7, parte B desse versículo, que diz assim, pois o que o homem semear, isso também colherá. Então entenda isso, se você semear discórdia, você vai colher discórdia. Por outro lado, se você semear paciência, perseverança, autodomínio, autocontrole, você vai ver que também você vai colher essas coisas. Então, o que eu quero te falar para encerrar esse nosso papo de hoje, né? Não fique preso a coisas que você fez no passado ou a maneira que você era no passado. A partir de hoje, tome uma nova postura. Primeiro, de você equilibrar melhor, pensar antes de falar, para que você seja bênção na vida das pessoas, que as suas palavras, aquilo que sair da sua boca, possa ser bênção na vida das pessoas e que você possa exercer o autodomínio, o autocontrole, porque veja bem, no momento da situação, no momento da tensão, é aí que você vai ser desafiado a mostrar o seu autocontrole. Mas uma vez que você faz isso, você percebe o quão importante isso é para você e para os outros que te cercam, porque as pessoas vão começar a te olhar de uma outra maneira, vão começar a te olhar como uma pessoa extremamente equilibrada, vão começar a te olhar como um profissional diferenciado. Por quê? Porque você exerce o autocontrole, e isso é inteligência emocional. Para a gente fechar, eu quero deixar aqui um versículo em Filipenses 3, na verdade, dois versículos, Filipenses 3, versículos 13 e 14, diz assim, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então, deixa o passado, foca nessa nova perspectiva de vida sua
e que Deus te abençoe profundamente. Exerça, se desafie a exercer o autocontrole. Assista esse vídeo mais vezes, até que isso fique bem claro para você. São passos simples, mas são poderosos para te ajudar a exercer o autodomínio, o autocontrole. Treine isso, treine na sua casa, com seus filhos, com a sua esposa. Começa quando surgir alguma situação mais tensa. Seja você aquele que acalma, que tranquiliza, que respira fundo e que por fazer isso vai ter uma ideia melhor para solucionar os problemas. Quando a gente está nessa tranquilidade, nessa paz, é mais fácil também nós ouvirmos a voz de Deus. E assim nós podemos ser bênção para o reino de Deus nessa terra, bênção na nossa família, bênção por onde Deus nos enviar. Que Deus te abençoe profundamente, querido, querida, e que você viva um tempo novo de Deus na sua vida pessoal, profissional, na sua família. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro profissional. Um grande abraço, até mais. Tchau, tchau.